tarde. A gente está voltando com um programa de entrevistas Que Campo é Esse? Hoje a nossa convidada é a Gisele Souza, a nossa professora da Escola de Serviço Social da Unirio e ex-coordenadora também do estágio, né, da nossa escola. Bem-vinda, Gi, boa tarde. E você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa das estagiárias da coordenação de estágio e agradecer estar aqui, é um prazer. Muito obrigada. E a gente vai começar com as perguntas. Vamos lá. Gi, a primeira pergunta é sobre a política de estágio da nossa escola. Primeiro, a gente quer saber como foi o processo de elaboração e amadurecimento desse documento. Tá. Então, a política de estágio da escola, ela começa a ser elaborada ali em 2014, né? Eu ingresso na escola em 2013 como professora assistente e no meu primeiro dia na escola de serviço social, eu entro para a coordenação de estágio, uma coordenação que é criada, né, ali naquele período, né? E entro para a coordenação ainda sem experiência, né? Sem larga experiência docente e sem experiência de gestão, quanto mais de coordenação de estágio. E aí a gente tinha já uma política quer dizer, uma regulamentação, algumas normativas do estágio, mas a gente não tinha a política de estágio. E aí, junto com a antiga gestão, da qual a professora Janaína Bilatti foi a diretora, né? A gente teve também a professora Vanessa como coordenadora de curso, depois a professora Carla Daniel, né, logo em seguida. Tivemos o professor Renato como chefe de departamento, e logo depois a professora Beth Orlete, depois o professor Renato, o professor Castelo. E aí essa gestão, né, que se inicia em 2014 e vai até 2016, começa a normatizar e começa a dar prosseguimento aí para regulamentação de alguns trâmites da escola. E uma das propostas, né, que a gente colocou foi a construção de uma política de estágio da escola, que é fundamental para balizar, para normatizar, para regulamentar o estágio. E aí, a partir disso, a gente contou com a presença de representação estudantil, né? Tivemos a participação de estudantes também, a gente fazia reuniões, né? Se não me engano, eram quinzenais, reuniões para a gente construir. A gente deu uma olhada também nos planos de estágio de outras universidades para tomar como parâmetro, construímos um esboço, né, coletivamente, da nossa política, e levamos para o colegiado, né? E lá a gente discutiu, aprovou, então foi esse o processo. Depois a gente fez algumas modificações em função das visitas do MEC, mas que eu me recordo, esse é o processo. Perfeito. Você até falou um pouco sobre a segunda pergunta, né? Que era sobre quem foram os interlocutores desse processo de construção, né? Você acabou citando bastante gente, principalmente a representação acadêmica, que eu achei bem interessante. Se você quiser falar um pouco mais sobre essa questão, ou se você já quiser partir para a próxima, fica à vontade. Posso. Eu acho que, assim, nesse período foi fundamental contar com representação estudantil e com a participação do centro acadêmico, né? Acho que o centro acadêmico também estava na grande expectativa de uma maior normatização do estágio. 2014, 2013 é o ano que a gente, né, começa a ter alunos no estágio, já nas turmas de estágio. Então, 2014 a gente precisava mesmo, né, de regulamentar, de rever. Inclusive, a gente conta com a participação de professores da comissão de estágio, né, que a gente instituiu a comissão de estágio na nossa política, que é um espaço de diálogo, de discussão pedagógica do estágio, envolvendo a coordenação de estágio, representação estudantil. A nossa ideia na época era ter também representação de supervisores de campo, mas, né, acho que só agora que a coordenação atual conseguiu incorporar. Na minha época a gente não conseguiu. E também os professores das disciplinas, né, estudantes. Bom, essa comissão de estágio ela foi fundamental, porque ela conseguiu, inclusive, pensar os documentos de estágio na sua totalidade, né? Não só normatizar como é o estágio, mas assim, o que é preciso para tornar esse estágio um estágio regular, um estágio supervisionado com a qualidade, com o compromisso que a gente tem com as diretrizes curriculares, com a Política Nacional de Estágio da BEPS,
né? Então, a gente tomou muitas universidades como parâmetro, mas a gente construiu documentos bem voltados para a nossa especificidade, né? Então, a gente contou com esses sujeitos: representação estudantil, os professores da disciplina de estágio, que estavam na comissão de estágio, e também a direção da escola. Perfeito. A terceira questão, ainda sobre a política de estágio, é qual a importância, né, desse documento para o direcionamento da Escola de Serviço Social da Unirio? Ótimo. Bom, o estágio, ele é uma atividade central, né, para a formação dos assistentes sociais. Então, nós somos uma profissão essencialmente interventiva. Óbvio que não estamos exclusivamente nessa atuação profissional. Assistentes sociais estão no planejamento, né, no monitoramento das políticas, em diversas áreas, né, não vou tratar todas aqui, mas o que a gente tem de mais central é o entendimento de que o estágio é um espaço fundamental da formação, né, em que nele se colocam ali as questões teóricas, né, trazendo para a luz da realidade, né, a prática do assistente social, ou o trabalho, né, que é uma grande polêmica, mas o trabalho do serviço social. Ele vai se dar no âmbito das políticas públicas com os sujeitos da realidade social, e a gente vai precisar, então, desse exercício na realidade, dessa inserção na realidade, para nos fundamentar enquanto profissionais. Então, o espaço do estágio no campo da formação, em qualquer instituição de serviço, acadêmica de serviço social, qualquer curso, ele deve ser pensado com centralidade. Para isso, é preciso a construção de uma política, né? Uma política que corresponda à particularidade daquele curso, mas também que afine esse processo formativo, que é o estágio, com as normativas da nossa categoria, né? Que coloque lá a importância dessa formação do estágio, né? Do ponto de vista da nossa inserção técnico-operativa, da articulação com o campo teórico-político, né, e metodológico, que estipule, né, as regras que a gente chama de como ingressar e quando ingressar no estágio, como esse estágio vai ser ofertado, isso tudo está na política, né? Como serão divididas as disciplinas de estágio, como se dará a supervisão, quais especificidades de cada disciplina, né, como vai se dar a articulação entre os sujeitos, né, envolvidos, que são estudantes, estagiários, supervisores de campo, supervisores acadêmicos, o papel de cada um deles, né? Então, esse documento ele é fundamental em qualquer formação, em qualquer unidade de formação em serviço social, e para a nossa escola foi um grande avanço construir esse documento naquele momento. Gia, a última pergunta é: quais foram os principais desafios enfrentados na coordenação de estágio durante o período que você esteve como coordenadora do setor? Bacana. Então, muitos, né? A gente fala de uma escola pequena, de uma escola que tem um corpo docente bem enxuto, diminuto mesmo, né? Não é só enxuto, é diminuto. A gente conta com 12 professoras e professores efetivos. Então, para quem esteve na gestão sabe que a tarefa de gestão, de gerir e coordenar esses setores dentro da nossa escola é uma tarefa trabalhosa, né? Então, assim, por si só, o nosso corpo docente reduzido já é um desafio, um limite. A gente lida também com grandes questões, né, que envolvem a própria relação, né, entre a unidade acadêmica, né, a academia e o exercício profissional, né? Então, assim, estar no estágio, na coordenação de estágio, colocar esse desafio de alimentar essa articulação, de estar sempre em contato com os assistentes sociais, porque o processo de formação em estágio não é só aula, não é só disciplina, né? Não é só teórico, ele é fundamentalmente prático, né? Teórico e prático, então é preciso a coordenação ter esse desafio de manter esse contato, de fazer visitas. Inclusive, um dos elogios, né, que a nossa escola tem, e um dos diferenciais, é a nossa proximidade com os supervisores de campo, né? E a gente ouviu, na minha época de coordenação, ouvi muito que
de muitos assistentes sociais supervisores e supervisoras falavam, é difícil a gente receber visita de campo das outras universidades, e a Unirio faz. Então, essa é a nossa preocupação, um desafio e uma preocupação de manter essa articulação, né? Acho que também um outro desafio é numa escola em consolidação, né, com tantas coisas a construir, a melhorar, com o currículo que a gente agora está reformulando, coordenar essa atividade tão importante que é o estágio, né? E que envolve também os sujeitos que estão ali em processo de formação e que têm, por vezes, algumas discordâncias e que têm algumas ansiedades nesse processo, né? Algumas que a gente sabe que os alunos ficam muito ansiosos nesse período de estágio. Então, acho que o desafio que eu posso avaliar aqui da gestão em que participei foi esse, assim, de tentar consolidar minimamente uma normatização para o estágio, tentar trazer, né, esses assistentes sociais para esse processo, né, de formação de forma mais conjunta, né, mais próxima mesmo, articulada, e, ao mesmo tempo, lidar com os desafios, né, que é gerir essa atividade que é tão importante, polêmica, mas também é crucial para uma formação de qualidade. Ai, obrigado, gente, adorei. A gente tinha que ter umas perguntas, mas eu adorei as respostas, Gi. Foi perfeita. Eu vou, gente. Foram só essas perguntas, não, só essas não, foram muito importantes e trouxe um conteúdo incrível. Obrigada pela participação, Gi, de verdade, eu adorei. Imagina, obrigada a vocês. Até eu fiquei nervosa. A gente tem muita honra mesmo de ter você aqui. Imagina, obrigada. A gente pensou mesmo nesse programa e pensou em pessoas que a gente tem como referência, você é uma delas. Ainda mais pra gente como coordenação de estágio, como escola de serviço social. E muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite, primeiramente, por fazer parte do nosso programa. Muito obrigada. Nossa. Um beijo. A gente está morrendo de saudade. Também. Bem presencial. Tchau.